Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa série de live que nós estamos fazendo sobre a Covid-19. E hoje a nossa live é sobre a Covid-19 na prática odontológica. Eu sou o Lucas, professor, biólogo, desenvolvo meu mestrado no Departamento de Microbiologia e hoje nós vamos receber a doutora Mila. Vamos esperar ela entrar aqui. A Mila é professora adjunta do Departamento de Microbiologia da UFMG. Ela possui graduação em odontologia, especialização e mestrado em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutora também em microbiologia. Ela tem experiência nas áreas de imunofarmacologia, microbiologia, odontologia, tem ênfase aí, né, em processos de inflamação, doença periodontal, biofilme bucal. Então, Mila é muito experiente na área, vamos só aguardar ela para a gente conversar um pouco sobre a Covid-19 na prática odontológica. Gente, cadê Mila? Convidado, deixa eu ver se ela está aqui. Achei. Mila. Olá, pessoal. Oi, Ju. Ixi, Mila. tô aqui. A imagem Não tá tá escura aqui aparecendo, para né? mim. Não tá aparecendo. Na última É. live aconteceu isso, então eu acho que vai melhorar. Mas você me escuta? Te escuto, te escuto. Então tá bom. O som tá bom, Mas pelo vamos menos? olhar. O som tá. Tá. É iPhone? Não, Porque se, não. porque se for iPhone, geralmente, quando tá com outra janela aberta, outro aplicativo aberto, geralmente interrompe a câmera do Instagram. Pera aí. Você quer que eu saia e entre de novo? Vamos tentar? Aham. Eu Eu vou, acho eu que vou vai ser sair aqui melhor. e aí eu entro de novo, tá? Vou fechar os Tá, aplicativos, tá tá? jóia, tá jóia. Vou aguardar. Gente, problemas técnicos, quem nunca, né? Mas vamos lá. Quero agradecer aos mais de 10 mil seguidores e seguidoras aqui no nosso Instagram da MicroFMG. É muito bonito ver esse tanto de gente interessada com uma informação de qualidade, né? Uma informação verdadeira, que não é fake news. E é muito importante nesse momento aí, nesse contexto pandêmico que nós estamos vivendo. Só chamar a Mila aqui mais uma vez. Mas é muito bom ter esse tanto de gente aqui conosco. E para quem não segue a gente ainda, só acompanhar nas nossas redes. Ei, Boa noite, ei, Mila. Deu tudo tudo certo. bem? Tudo bem, tudo bem. Eu já te apresentei aqui para o pessoal, já falei que é Eu professora escutei, do departamento e tudo, mas se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. né? Tá ótimo, precisa não, você já falou tudo. Então tá bom, Mila. Então eu estava falando com o pessoal aqui que o tema dessa live hoje é Covid na prática odontológica, né? E eu acho muito interessante esse tema, porque a gente precisa de dentista quase sempre e às vezes a gente precisa com urgência, né? Eu tive até me pensando nos dias que meu siso começou a doer, eu falei, nossa, eu vou ter que ir no dentista agora. Por que que esse siso não deixa para doer depois? Mas ele parou, conversei com ele e tá tranquilo agora. Mas eu queria que você falasse para a gente qual que é a relação da Covid-19 com a odontologia. Não tem como a gente escapar, né, de algumas situações como essa que você relatou. Então, a odontologia está aí para esses casos de urgência e emergência mesmo. Então, se a gente for traçar, né, uma correlação da COVID com a odontologia, a gente tem um ambiente de alto risco biológico, né, que não é exclusivo da COVID-19. Então, é um ambiente que o profissional precisa estar atento
a todo tipo de transmissão, né? E aí a gente pode incluir bactérias, vírus e fungos como os principais agentes de doenças infecciosas que podem ser Uhum. transmitidas nesse ambiente. E, além disso, a gente tem a cavidade bucal como um sítio primário de infecção do SARS-CoV-2, né? Que é o vírus, que é o agente etiológico da Covid-19, tendo em vista que células do epitélio, da mucosa bucal, expressam o receptor que o vírus utiliza para infectar. Então, a gente tem esses dois lados, né? Um ambiente de alto risco biológico, onde a transmissão de doenças ela pode ocorrer, né? Não quer dizer que ela vai ocorrer, ela pode ocorrer, assim como no ambiente hospitalar. Então, os profissionais que estão ali, eles devem estar preparados para evitar essa transmissão. E a gente tem a Uhum. cavidade bucal como sítio primário, um dos, né? Sítios primários de infecção pelo vírus da Covid-19. Uhum, é legal. E alguns procedimentos, eles podem gerar algumas partículas, né, que ficam no ar aí, Sim. no dentista, e... mas tem caso que o paciente tem que frequentar o dentista, no caso de algumas urgências odontológicas, né? E o que são essas urgências odontológicas que a gente não tem como deixar de ir no dentista? Exatamente. O seu caso é um caso de urgência, né? Seria um caso de urgência se ele não tivesse, se a dor não tivesse diminuído. Então, a dor, ela é um dos principais sinais de uma urgência odontológica, né? Então, no início da pandemia, eu lembro que teve uma restrição aos atendimentos somente para aqueles casos de urgência e emergência, né? Então, o que seria uma urgência odontológica? A urgência, vamos começar pelo mais grave, a emergência. A emergência odontológica são aqueles casos que requerem um atendimento emergencial, né? Então, são casos que podem, inclusive, levar o paciente ao risco de morte, né? Então, a gente tem um trauma, né, que não tem o risco de morte, mas que pode ser grave, né, dependendo do trauma que ocorrer. Nós temos alguns edemas que podem ocluir vias aéreas, impedindo o paciente de respirar, por exemplo, e outros casos que requerem, então, esse tratamento, esse atendimento imediato, né? A urgência, o principal motivo de uma urgência odontológica, né, a principal característica é a dor. Então, nós temos alguns casos, né, que dão dor intensa, e o paciente precisa procurar pelo serviço odontológico, né? Um siso em erupção, igual você falou, seria um caso de algum processo inflamatório que poderia ser imediatamente atendido, né, para sanar aquela dor. Então, nesse momento agora de pandemia, né, o cirurgião dentista ele vai priorizar esses casos de urgência e emergência, né? Os casos que não são urgentes, se puder ser evitado, adiado, né, quanto puder deixar mais para frente, né, para quando a gente tiver com uma situação um pouco mais controlada, é melhor, né, tanto para o profissional quanto para o paciente, porque aí a gente vai Sim. ter uma condição mais segura, né, em termos de Covid-19. E lembrando que esses cuidados não são apenas para o paciente, é para toda a equipe que está ali no consultório, né? Exato. Então, igual você falou, então os casos de urgência e de emergência. E tem alguns procedimentos que eu posso adiar, né? Claro. Então, procedimentos estéticos. Não, por exemplo, se você quebrar seu dente da frente, vamos supor, né? É um Aí eu vou procedimento na estético, hora. mas você não vai esperar. Você É, não eu vai. vou na hora. Vou apresentar uma live faltando um pedaço do dente. Aí não dá. Então, pode ser que não tenha dor envolvida, né? Pode ser que você não esteja em risco de morte e tudo mais, mas é um procedimento que exige um cuidado imediato, né? Mas tem Uhum. procedimento que pode esperar. Então, tô precisando fazer limpeza agora. Não, posso esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou melhorar a minha higienização em casa, né? Ou aconteceu alguma coisa, eu tô com uma inflamação, eu posso marcar uma teleconsulta com o meu dentista, né? Ele vai me orientar se for algum caso, precisar ir ao consultório, eu vou. Mas assim, desde que sempre a gente conseguir adiar, né, essas ações Uhum. não emergenciais, melhor. Porque aí a gente vai diminuir também o número de pacientes no consultório odontológico,
né, que uma das principais medidas hoje que a gente tem, né, em relação a essa doença é o distanciamento social e evitar as aglomerações. Então, a gente tem que lembrar que dentro do ambiente odontológico a gente pode ter tanto aglomerações e a gente tem que manter o isolamento social, né? Distância de paciente, marcar um paciente num horário, o outro só num horário depois que já tiver tudo limpo. Então, essas coisas elas têm que ser levadas em consideração. E priorizar, então, os casos de urgência e de emergência, né? E deixar esses procedimentos estéticos para depois. A não ser que seja eu que quebre esse dente aqui da frente, porque no outro dia eu tô lá. São casos que tem que ter aquele atendimento na hora, né? O atendimento não é emergencial, mas que precisa, né, de uma assistência. Então, já está preparado. Manter os cuidados, né? E manter alguns cuidados, né? Porque a gente tem a tecnologia também que auxilia a gente no combate ao micro-organismo. Eu li algumas coisas sobre o gerador de ozônio que libera o gás ozônio, que está relacionado com o combate de alguns micro-organismos, que eles colocam isso em shopping, em alguns estabelecimentos, né? Eu não sei se coloca isso, se é viável para o consultório odontológico, mas eu queria saber o que mudou nos consultórios odontológicos para receber esses casos, principalmente casos de urgência e emergência. É interessante, porque se a gente for olhar na biossegurança dentro do consultório odontológico, a biossegurança ela deve estar presente, né, independente de uma pandemia. Então, ela deve estar presente. Então, é o ideal que o profissional e a equipe ela esteja preparada para atender o paciente com toda a segurança possível. Quando a gente está num momento excepcional como esse de agora, né, que a gente tem uma pandemia, que é um vírus que a gente sabe muito pouco sobre ele, que é uma doença que não tem tratamento, não tem uma vacina, né, então a gente tem situações que são completamente novas. O que a gente precisa é incluir ações adicionais, né, de biossegurança. Então, eu já falei do isolamento, de evitar aglomeração. Né? Fora isso, o que tem sido preconizado é o seguinte: seria ideal que a sala de espera do consultório, da clínica, tivesse aquele tapete de higienização para o paciente pisar, né, e entrar no consultório já com a primeira parte já desinfetada, que são os sapatos. Na sala de espera, a gente deveria ter, por exemplo, disponível para o paciente uma pia com água e sabão. Né? Não sendo possível ter uma pia, eles não vai construir uma pia só para esse momento, né? Mas se não tiver, deixa um vidro de álcool em gel para o paciente poder higienizar suas mãos. Né? É importante que tenha também lenços descartáveis, uma lixeira com pedal para ele poder, né, se precisar suar o nariz, por exemplo, né? Jogar o lixo ali sem tocar na lixeira. E se o paciente chegar, por exemplo, sintomático, mas ele está numa situação de urgência e emergência e precisa ser atendido, uma máscara deve ser fornecida para esse paciente. A sala de espera ela deve ser higienizada, né, com frequência. Deve ter um espaçamento entre os locais que o paciente em sala de espera vai ficar. Né? Evitar ao máximo o acompanhante, tem hora que é necessário, né? Criança, por exemplo, idoso, né? Então uma pessoa em estado grave, ele vai precisar de um acompanhante, mas sempre que possível evitar, né? Para evitar a aglomeração mesmo. Então, basicamente, na sala de espera, essas são as alterações. Com relação, por exemplo, ao comportamento do dentista, então vamos falar. Será que ele ficou agora com mais medo? Né? Será que ele está tomando mais cuidado? Eu acredito que ele tenha adicionado ações, né? Que ele não passou a tomar cuidado porque nós estamos numa pandemia. Não foi isso que aconteceu. Cuidado ele sempre tomou. Né? O consultório odontológico sempre foi um ambiente que requer muitas ações de biossegurança. Né? Então, isso tem sido seguido. O que aconteceu foi uma adição, de medidas. Por exemplo, não necessariamente, durante um procedimento, o cirurgião dentista vai usar uma máscara N95. Né? Uma máscara cirúrgica e em condições normais ela já é suficiente. Mas se o paciente tiver
sintomático, por exemplo, e ele vai, ou não sintomático, né, mesmo pacientes assintomáticos, mas ele vai precisar passar por procedimentos onde vai ser gerado aerossóis, então o dentista tem que estar com aquela máscara N95 e com aquele protetor facial, né, que em condições de não pandemia não necessariamente precisam ser utilizados. E o espaço também entre uma consulta e outra. Né? A gente conseguia atender pacientes em espaços mais curtos, né? Levando em consideração também o tempo de higienização, só que agora a gente precisa ter um tempo maior, né? Para essa higienização acontecer. Então foram ações que foram adicionadas, né? Mas se você for olhar basicamente, a gente continua mantendo as condições de biossegurança. E já tinham, né? Mas agora com uma paramentação mais forte, né? Para poder... Exatamente. Né? Então, aquele cuidado eu tenho que usar um jaleco adicional, né? Aquele que amarra aqui atrás. Eu preciso usar um protetor facial. Aí tem as regrinhas também. Como que eu vou tirar? Como é que eu vou tirar a luva? Essas coisas todas, né? Então, a gente teve que adicionar algumas coisas para poder passar por esse ambiente com mais segurança, por esse período, né, de pandemia com mais segurança. Mas biossegurança em consultório odontológico sempre existiu, sempre foi uma exigência, né, então a gente tem que tomar, sempre teve que tomar esses cuidados. Tem até um protocolo, né, um guia para os dentistas que já são seguidos há muito tempo. Eu acho que todo dentista sabe disso. Que não é a partir de hoje, a partir do contexto pandêmico, os dentistas começaram a se importar com a segurança, né? Quem começou a se importar agora está fazendo errado. Não é isso que se espera de um profissional da área de saúde, né? A gente tem que lembrar que o cirurgião dentista ele é um agente de saúde pública. Ele não é um... E não é só o SARS-CoV que é transmitido pelas vias respiratórias, né? Nós temos outros micro-organismos também que são infectantes e podem ser transmitidos por essa via. E também não é a primeira pandemia, né, que a gente enfrenta. A gente teve o H1N1 em 2009, que também a gente precisou passar por essas ações adicionais, mas que foi uma doença que logo a gente teve uma vacina, né? Então, assim, não teve essa profundidade de problemas que a gente está tendo agora com a Covid-19. E o profissional que se depara com um paciente que está infectado, que ele está sintomático, né, e está infectado, e nessa conversa lá na recepção ele falou, estou com o Covid-19, mas eu preciso de ser consultado. Como que fica o consultório depois disso, o profissional, o que eles vão fazer depois disso? Principalmente o consultório, né? Porque se chega lá uma pessoa de manhã e à tarde tem outras consultas, e essa pessoa de manhã está com a Covid, como que faz com os outros pacientes que vão chegar depois? O paciente sintomático, ele só vai ser atendido se não puder adiar de maneira nenhuma o atendimento dele, né? Se ele estiver passando por momentos de urgência e emergência, né? Mas mesmo ele estando com a Covid, precisando de atendimento, a gente tem que lembrar também que muitos são assintomáticos, né? Ele pode estar com Covid e não estar nem sabendo que está com Covid, né? Mas aquele sintomático que precisar de um atendimento, não muda em nada com relação às medidas de biossegurança, né? Porque o profissional ele vai continuar usando a máscara N95, ele vai continuar usando o protetor facial, o jaleco adicional, né? Com a fechadura na parte traseira. O auxiliar ele vai continuar com seus EPIs do mesmo jeito, né? A superfície interna e externa do ambiente, eu falo externa à sala de espera, interna onde o dentista atende, ela vai continuar sendo limpa do mesmo jeito. Então, as medidas, elas são as mesmas, mesmo por causa disso que eu te falei. Porque eu posso estar atendendo um paciente assintomático e nem saber. Né? Então, eu não posso esperar para tomar as medidas que são necessárias somente quando chegar um paciente que me fale, olha, eu estou com Covid-19. Né? Então, não é isso, não é assim que funciona. Então, a gente, obviamente, vai continuar tomando cuidado e quando a gente sabe, né, aí a gente fica mais atento,
Mas não quer dizer Uhum. que a gente vai tomar mais ou menos cuidado porque o paciente tem ou não tem Covid, porque a gente pode nem saber se tem, nem o paciente. Uhum. Sim, é legal porque isso mostra que os profissionais precisam de ter esses cuidados e sempre tem, e agora melhora esses cuidados com os pacientes. E a gente tem que ter, a gente como paciente, né, tem que ter esses cuidados independente do contexto, dependendo de onde a gente esteja, né? Então, se eu vou no supermercado, eu tenho que ter esse cuidado e tal, e isso é muito Claro. legal. E falando disso, nossa aluna de graduação que faz parte da equipe, a Gabriela Brina, ela criou um guia de sobrevivência, que parece até um negócio de filme, né? Guia de sobrevivência. Mas ela criou um material muito legal que aborda aí o que as pessoas têm que fazer com os pets, nos ambientes e tal. E eu até pensei em falar nessa live, será que tem alguma coisa assim para o consultório odontológico? Mas acho que nem precisa, né? Os cuidados que eu tenho é, em qualquer lugar onde eu estou, eu tenho que ter no consultório odontológico também, né? Então eu sempre tenho que estar É, cuidando aí para não transmitir nem ser infectado. pois é, foi até bom você ter tocado nesse ponto, Lucas, porque a gente tem que lembrar de uns detalhes que às vezes a gente esquece. Por exemplo, eu chego com a minha bolsa lá no consultório, eu vou deixar minha bolsa onde? Né? Será que eu vou deixar ela do lado da cadeira onde eu vou atender o paciente, sendo que eu estou toda coberta, minha bolsa está lá. Depois eu pego a bolsa e levo para casa. Né? Então, a gente tem alguns critérios, por exemplo, no site mesmo da CDC, né, que é o Uhum, site americano, que fala sobre essas normas de biossegurança em odontologia, eles falam que seria o ideal que a gente tivesse dentro do consultório uma caixinha, né, para todo mundo colocar seus pertences ali dentro daquela caixinha. A caixa fica fechada, ao final do dia, você desinfeta e leva para casa. Né, o meu celular, que eu fico ali o tempo todo mexendo, eu tenho que desinfetar também, porque eu tenho que lembrar que eu estou entrando num ambiente de alto risco biológico e depois eu vou sair desse ambiente e vou para minha casa. Então, eu não posso ser agente de transmissão entre esses ambientes. E uhum, muitas vezes, depois que eu saio do consultório, eu vou passar numa farmácia, eu vou passar numa padaria, né, antes de chegar em casa. Então, todas essas medidas, aquilo que está naquele guia de sobrevivência, que é lindo, um trabalho muito bonito mesmo, serve para tudo isso. Para todos esses ambientes, os cuidados, eles têm que ser constantes. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, tanto a equipe quanto o paciente que esteve lá no consultório, quanto o próprio profissional, eles têm que estar cientes que a gente não pode ser agente de transmissão, né? Então, a gente tem que tomar uhum. cuidado, não só dentro do consultório, da clínica, mas fora dela, né? Protegendo as pessoas que a gente estiver entrando em contato ali depois. Então, isso Legal. vale para toda hora. E essa estratégia do saquinho, achei bem interessante, assim, falar disso eu acho muito interessante, porque é uma estratégia que não utiliza para essa finalidade, mas utiliza no Enem, quando a galera vai fazer Enem, coloca tudo no saquinho e deixa lá e não pode utilizar. E eu achei essa estratégia muito legal mesmo, de colocar tudo no saquinho e tal. Melhor é não levar, né, para os lugares, mas se tivesse essa estratégia em todos os lugares, eu acho que seria muito eficaz. Inclusive com a roupa, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, o Aham. jaleco que for lavável, se você for levar para casa para lavar, tem que pôr dentro de um saquinho. A roupa que eu atendi, né, o dia inteiro lá no consultório, eu cheguei em casa, eu tenho que isolá-la das outras roupas de uso comum, né, lavar separado, deixar de molho, né, a roupa branca, por exemplo, ela pode ficar de molho numa solução de hipoclorito, a roupa colorida a gente vai usar um outro tipo de desinfetante, né, tem algumas guias que sugerem até aquele Lysol para usar em roupa colorida, mas sempre lembrando, eu tenho que desinfetar minha roupa, depois eu vou lavar, né, separado da roupa que eu uso no dia a Uhum. dia, né? Sempre Uhum. não pode esquecer disso. Tem que sempre seguir esses cuidados. Legal. E só para não esquecer de falar, esse guia foi produzido pela aluna de graduação Gabriela Brina. Ele está no link aqui da bio do nosso Instagram. Ótimo. Gabriela Brina e toda a equipe tá no link. Então pode ter acesso a um PDF, 15 páginas, tranquilo, super ilustrado. Ficou lindo o material. E para quem está assistindo aqui, vai assistir depois, pode fazer o download e espalhar isso aí. Espalhe isso Aham, muito mais do que o Tascov, por sim, favor. com certeza. E falando desse guia, eu queria saber de algumas recomendações para os pacientes, né? Para não ter muita gente aí no consultório.
quais os cuidados que ele deve ter com a saúde bucal, o que ele pode fazer em casa, o que, que a gente tem que mudar. Uhum. Então, é interessante isso, sabe por quê? A gente sempre lembra que a gente tem que ter cuidados bucais, né? Nessa época de pandemia, a gente tem que redobrar os cuidados exatamente para evitar precisar ir ao dentista, né? Então, Uhum. escovação, fio dental são recomendadíssimos e tem que ser feito daquela maneira que o dentista sugere, né? No mínimo 3 vezes ao dia, fio dental todos os dias, trocar a escova de dentes, né? Então, a gente tem que continuar utilizando desses cuidados. É só uma ressalva com relação ao enxaguante bucal, né? Porque o dentista, o cirurgião dentista, ele vai utilizar enxaguante bucal pré-operatório, né? Então, antes de qualquer procedimento que ele for fazer, para diminuir a incidência de micro-organismos naquele aerossol que porventura for gerado, ele vai utilizar previamente ao atendimento um enxaguante bucal. Mas para uso doméstico, isso não é indicado. A gente não tem uma indicação de uso diário de enxaguantes bucais, né? Então, não precisa, nesse momento agora, eu pensar, eu vou usar um enxaguante bucal porque aí eu vou evitar a infecção pelo vírus. Não, não existe isso, né? A gente utiliza dentro do ambiente odontológico para diminuir a quantidade de micro-organismos, não só de vírus, né? Que será dispersado ali no ambiente. Então, é para Uhum. uso profissional. Para uso doméstico, a gente tem restrições. Eu estou Legal, vendo eu já ia tanta te perguntar. coisa interessante aqui, depois a gente É, vai depois a gente vai respondendo responder as todas essas perguntas. perguntas. E é legal você ter falado do enxaguante bucal também, porque eu ia até te perguntar. Então, será que eu vou chegar em casa, eu vou me higienizar todo e utilizar enxaguante bucal, escovar o dente várias vezes? Mas é bom que ficou claro que o enxaguante bucal é para uso profissional mesmo, para minimizar e reduzir todos os micro-organismos ali na prática odontológica mesmo, né? É igual ao álcool 70, sabe, Lucas? Por exemplo, se você está em Uhum, casa, você vai lavar as mãos com água e sabão. Você não vai ficar usando o álcool 70 o tempo inteiro, o álcool em gel, né? O tempo inteiro. Dentro de casa não tem necessidade. Você vai usar o álcool ou qualquer outro desinfetante nas superfícies, nas compras que chegam. Agora, para nossa higienização, água, sabão é o suficiente. Então, para a cavidade bucal, uhum. escovação fio dental. Não precisa necessariamente de usar enxaguante bucal. Isso como medida de higienização, de cuidados diários, tá? Uhum, que tem que existir mesmo, né? Aham, claro. É, e é legal falar isso dessas práticas que o dentista sempre manda, de escovação, usar o fio dental, que é igual lavar a mão. E a gente não tem que fazer isso só agora, né? Isso a gente tem que fazer sempre. Então a higiene bucal é igual a higiene de todo o resto do nosso corpo. Tem que ser Exatamente. frequente e não tem que Uhum. esperar acontecer doenças que podem Não. estar relacionadas com essa higiene. Então a gente tem que ter essas práticas higiênicas sempre, né? Independente dos contextos e o que está acontecendo com a gente. É. E falando, desses pacientes que eu posso escovar o dente, eu posso usar o fio dental para tentar minimizar essas idas ao dentista de limpeza, por exemplo, que é uma rotina que as pessoas fazem no consultório odontológico, é possível fazer algum tipo de consulta remota, principalmente para várias coisas que estão sendo remotas hoje. A consulta, eu É. consigo fazer uma consulta remota odontológica? É. A teleconsulta na odontologia ela é muito limitada, sabe? Porque a maioria dos procedimentos eles são invasivos. Então, de alguma forma, a gente vai ter que intervir ali na cavidade bucal do paciente. Então, a Uhum, maioria dos problemas eles requerem uma intervenção odontológica. Mas a teleconsulta ela pode ser muito útil em alguns casos, em casos de esclarecimentos. Às vezes o paciente está precisando de um encaminhamento ou uma orientação. Só isso, sabe? Então, isso para ele já é uhum, suficiente. Mesmo com essas dúvidas, eu tenho um cirurgião dentista que eu vou fazer uma profilaxia a cada 6 meses. Já passou os uhum. 6 meses, está na hora de eu fazer. Aí eu ligo pro meu dentista, olha, está na hora de eu fazer, o que eu faço? Eu posso ir, eu espero, e aí ele vai orientar como que tá. Tá tendo sangramento, né? Tá com alguma queixa, então ele vai avaliar se há uma necessidade ou não. Né? O paciente fica mais tranquilo. Então, a teleconsulta nesse momento, ela é muito útil, mas ela é limitada.
né? Para o serviço médico, ela é um pouco mais útil. Na odontologia, ela tem sim sua utilidade, mas com um limite um pouco maior do que na medicina, por causa dessa Uhum. necessidade muitas vezes, de a gente ter que intervir. Principalmente também do sintoma, né? Eu acho o sintoma muito vago para mim quando é relacionado com saúde bucal. Eu tô com dor no dente, mas eu É, só sei que é dor no dente. Eu não exatamente. consigo identificar. Diferente de uma dor na perna, que eu sei que eu posso ter batido em algum lugar, quebrado outra. Dor na boca, dor no dente. E E pronto. muitas vezes você liga ou conversa com o dentista, marca uma consulta com ele e você vai relatar a dor. Às vezes é tão inespecífico que nem o próprio cirurgião dentista consegue identificar. Ele vai te falar, olha, você vai ter que vir, porque você vai ter que tirar uma radiografia, ou a gente vai ter que fazer algum Uhum. teste, vou ter que visualizar, né? Então, pelo menos com para um direcionamento é útil. Agora, Lucas, foi muito importante você ter tocado no ponto da lavagem das mãos, quando a gente estava falando de higienização, porque nesse período agora, a lavagem das mãos, ela é fundamental para diminuir a transmissão. Então, tanto em casa, né, como dentro da nossa rotina de higienização, mas para os profissionais da área de saúde também. Né? Então, tanto a equipe, falando em odontologia, tanto a equipe auxiliar quanto os profissionais, eles não podem se esquecer nunca. Chegou no consultório, lave as mãos. Né? Saiu do consultório, a última coisa que você vai fazer é lavar as mãos. Né? Então, a gente tem que lembrar sempre que da lavagem correta das mãos. Né? E não é aquela lavagem Uhum. de qualquer jeito. Rápido. Ah, Que lavou, só passou. passa a mão assim na água rapidinho. Exatamente. Quando é pré-cirurgia, o profissional já sabe que ele precisa, além de lavagem com água e sabão, às vezes usar um degermante. Mas a lavagem com água e sabão já é fundamental. E ela deve ser feita constantemente. Então foi Uhum. muito bom você ter Verdade. tocado nesse ponto. Então, lavar a mão é igual máscara. Tem que ter. Essa lavagem Sim, tem e que a ter. Igual... máscara tem que ser trocada, né? Foi bom você ter lembrado disso, porque tanto para a equipe auxiliar quanto para o profissional, a máscara deve ser trocada. Para o profissional, entre um paciente e outro, ou quando ele está realizando algum procedimento que tenha havido algum tipo de umidade, né? Alguma coisa. Aquele protetor facial evita muito isso. Mas se Uhum. qualquer problema com a máscara, deve trocar, às vezes, dentro do próprio atendimento. Legal, legal. E se eu sou diagnosticado, eu estou com Covid-19, quanto tempo eu posso, se não é uma emergência, quanto tempo depois eu busco vocês? Vou lá no dentista, uma limpeza que seja, quanto tempo depois do diagnóstico eu posso ir lá? Então, independente de você ter tido ou não Covid, né? Se o procedimento para o qual você está procurando um auxílio, um atendimento, ou alguma coisa relacionada a isso, não seja de urgência e emergência, a minha recomendação e a recomendação dos sites, dos locais onde a gente busca informação, é de que você aguarde, né? Mesmo que você já não esteja mais com carga viral detectável. Mas se é de urgência e Uhum. emergência, se você puder esperar, ótimo, beleza, né? Dependendo do caso. Mas tem uma recomendação que sempre pede para o paciente, por exemplo, eu atendi o paciente hoje, né? Daqui um tempo ele vai começar a apresentar sintomas de Covid-19. Então, sempre que esse paciente que foi atendido apresentar sintomas, que ele ligue para a clínica e avise. Olha, eu estive aí anteontem, hoje eu já comecei a ter sintomas de Covid-19. Não sei se é ainda, mas avisa, tá? Porque Uhum. serve de base de informação também, né? Porque o profissional ele tem que saber o que está acontecendo. Olha, tal paciente esteve aqui tal dia e agora ele Uhum. está com sintomas da doença. Será que a gente está falhando em alguma coisa? O que está acontecendo? Então, tem que ter sempre esse feedback do paciente também. Aí, caso aconteça isso, a equipe, o consultório vai tentar mapear os outros pacientes que estiveram lá nesse período para tentar Avisa, informá-los ou não informam? eles costumam avisar sim, né? Mas Uhum. é só questão de prevenção mesmo, né? E de Uhum. precaução para evitar algum tipo de transmissão adicional. Mas, assim, é por segurança. Entendi, entendi. Entendi. Então é bom mesmo avisar qualquer coisa, né? Se eu
Estou com alguns Sim, sintomas, fui diagnosticado, avisar as pessoas com quem eu tive contato, por sim, medida de ficar mais alerta mesmo, né? exatamente, exatamente. Legal, legal. E a equipe auxiliar dos dentistas ali reduziram, mantém as mesmas. Eu acho que a equipe ali é sempre necessária, né? Então acho que não tem como reduzir. Mas como que está hoje a equipe ali de um consultório odontológico? É interessante a gente lembrar sempre que essa equipe ela é fundamental, sabe? Ela é uma são profissionais que vão fazer com que o atendimento odontológico ocorra, sabe? Que ele consiga ser exercido de maneira eficiente. Então, o Uhum, auxiliar, tanto que está na recepção, quanto que está fazendo o auxílio do cirurgião dentista para o atendimento a quatro mãos, quanto aquele profissional que vai cuidar da limpeza, eles são essenciais. Então, para cada um deles, há algumas recomendações de biossegurança, sim, mas fundamental que todos sejam treinados, sabe? Eles têm que saber o que, que eles podem, o que, que eles não podem fazer. Como que eles vão uhum, direcionar um paciente que está sintomático? O que, que ele faz? Ele avisa, não avisa? Como que ele aborda o paciente? Né? O que fazer? O que, que você pode fazer quando você chega no consultório? Que tipo de equipamento de proteção individual você deve usar? Quando que você vai trocar? Como que você troca? Qual que você usa? Então, essa equipe ela tem que ser treinada. Ela já deve ser treinada para trabalhar naquele ambiente, mas nesse período de pandemia ela deve receber essas informações adicionais, assim como ocorreu com o uhum, profissional. Ele teve que receber um treinamento, né? Mas basicamente o que ele recebeu foi informação do que ele deve fazer agora. Então, nesse momento, o que eu preciso fazer? Então, eu estou exercendo o meu papel de agente de saúde pública e estou protegendo a uhum. minha equipe. Né? E a minha equipe ela está trabalhando de maneira eficiente também para proteger todo o ambiente, incluindo o paciente. Então, é essencial que essa equipe ela receba treinamento. E é importante também o paciente ser bem claro, não omitir uma informação, porque se ele omite alguma informação, pode dificultar ou pode fazer um trabalho não tão genuíno como seria se ele tivesse falado a verdade, que estava com Covid e pronto. É É, importante ele ser bem claro. alguns não vão falar, né? Por medo, por insegurança, alguns não vão falar, né? E por isso que a gente tem que estar pronto, né? Para Mas não precisa atender de ter medo, né? É importante a sem gente falar aqui que não precisa dele ter medo. Ele pode medo. falar, se é uma urgência, emergência, ele vai ser atendido. E é importante ele falar, perder esse medo, porque ele ajuda a minimizar as infecções se ele falar, né? Uhum. Por isso as medidas elas devem ser tomadas de maneira eficiente, que aí você evita É. muitos problemas que você poderia ter se falhar, né? A gente tem que tomar cuidado para não falhar. Uhum. Muito bom, Mila. Para fechar essa série aqui, desse nosso roteiro e entrar nas perguntas, a gente pode resumir toda essa nossa conversa da Covid-19 na prática odontológica como uma boa prática higiênica, né? Então, se manter os cuidados higiênicos, essa atenção com o paciente e com os profissionais da área e todos ter essa higiene, eu acho que consegue, fazer um trabalho bem feito, né? Sim, com certeza. Não teve a necessidade de paralisar o serviço odontológico, porque é um serviço de saúde, é um serviço essencial. Né? O que Uhum, aconteceu foi a adição dessas medidas, né, de biossegurança para que a gente pudesse lidar com essa doença que tem uma transmissão aérea. Né? E dentro de um uhum, ambiente onde o aerosol é gerado de maneira constante. Né, a gente tem algumas recomendações de que o profissional ele evite ao máximo gerar aerosol, então ele vai usar a seringa tríplice e a alta rotação com muita parcimônia, né, sempre evitando usar, vai usar só quando for extremamente necessário, mas o atendimento ele pode ocorrer, ele deve ocorrer, os dentistas estão preparados para atender nessa pandemia com segurança, então o paciente primeiro, ele tem que confiar no cirurgião dentista dele, né? E segundo, ele tem que observar se essas medidas estão realmente sendo tomadas, né? Então, o paciente, ele também é responsável. Se ele está vendo que não está sendo tomado nada, nenhum tipo de medida, não vai, né? Ele tem que uhum. estar atento, ele tem que ser também um agente observador, né? Daquela condição que está sendo, que ele está se expondo.
né? Porque ele é agente Legal. transmissor, mas ele também pode ser infectado. Pode Então, ser ele tem que infectado. estar atento também a essas medidas aí que são tomadas pela clínica, pelo consultório. Isso vale tanto para o atendimento público quanto para o atendimento privado, tá? Isso aí não Uhum. tem exclusividade, não. Esse negócio que você falou é bem sério mesmo, de confiar no cirurgião dentista. Antes de ler, vou procurando as perguntas aqui, mas eu vou falando uma coisa. Uma vez eu fui arrancar um siso, eu tenho outros, né? Mas eu fui arrancar um siso e a cirurgiã dentista ela fez assim, ó. Deixou prender uma peça no meu dente. Até hoje eu morro de medo. Por isso que eu tô adiando esse siso aqui. Na hora que eu conseguir eu mesmo tirar, eu resolvo. Mas é muito importante ter essa confiança do cirurgião dentista. Ficou Foi o mundo que. traumatizado. Nossa, mas foi muito doido. Ela fez. "Ah!" Eu falei, o que foi? Que situação! Nossa, foi Vamos péssimo. para as perguntas? Estou doida para responder, tem Vamos tanta lá, pergunta vamos lá. legal. Olha só. Vou começar aqui com uma pergunta da professora Viviane. Ela está perguntando se ela corre o risco de infectar caso haja alguma lesão na mucosa oral. Ela fala isso de maneira não dentro do consultório, né? De maneira É, geral. Se eu tiver com uma geral. lesão, se eu tenho mais Uhum, risco de ser infectada. Bom, uhum, a gente tem receptores na mucosa intacta, né? A mucosa uhum, não precisa estar lesionada para ser um ambiente, um sítio primário de infecção, né? Pelo uhum, SARS-CoV-2. Então, eu acredito que a mucosa lesionada, ela pode sim ser uma porta para possíveis infecções, mas não necessariamente ela vai aumentar a chance de eu ser infectada pelo novo coronavírus. Então, como uhum, eu já tenho receptor no meu tecido intacto, eu não necessariamente uhum, vou aumentar a minha chance de ter essa infecção se a minha mucosa estiver lesionada. Obviamente que todo tecido lesionado, ele é uma porta aberta para a infecção, uhum. né? Aí entra bactéria, vírus, fungos, né? Então, não tem necessariamente essa correlação. Ótimo, ótimo. Ficou bem claro, Mila. Temos outra pergunta aqui. Quais os procedimentos podem gerar mais aerossóis lá no consultório odontológico? É qualquer procedimento onde a caneta de alta rotação vai ser utilizada, o famoso motorzinho, né? Porque ele gera Uhum, ali, ele joga água e ar ao mesmo tempo, então isso faz com que seja formado um aerosol, e esse aerosol ele vai carregar sangue, saliva, né, tecido, isso aí vai ser espalhado, e a gente tem um raio de até 2 metros onde esse aerosol ele é capaz de atingir. E também aquela seringa tríplice, que é o famoso, aquela seringa que o dentista joga ar ou água, sabe? Então, quando ele joga ar ou aham, água, ele também pode gerar. E quando ele aciona os dois juntos, vai ar e água ao mesmo tempo, então ele está gerando aerosol. Então, atinge uma área maior. Então, é uhum. basicamente durante esses dois procedimentos que o aerosol ele é formado com maior intensidade. E é onde Entendi. as orientações nos pedem para evitar ao máximo o uso desses dois procedimentos, né? Sempre que a gente puder evitar o uso da alta rotação e da seringa tríplice, melhor. Melhor, entendi. Antes de ir para a próxima pergunta, vale lembrar aqui para o pessoal que para seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, que nossos vídeos eles vão para o YouTube e essa live ela fica disponibilizada também no nosso IGTV, mas para seguir nossas redes sociais a gente conseguir ampliar esse trabalho. Mila, a Exatamente. outra pergunta que nós temos aqui é quais os outros micro-organismos que são problemáticos na prática odontológica? São vários. Nós temos mais de 1.000 espécies de micro-organismos na cavidade bucal. É um dos sítios do nosso corpo que é mais infectado, né? Tanto a nossa boca quanto o nosso habitados por micro-organismos. E aí a gente vai englobar bactérias, fungos e vírus, né? Se a gente for Uhum, citar, assim, os mais comuns, né? Dentre os vírus, a gente tem o SARS-CoV-2, a gente tem o influenza, a gente tem o hepatite B, o vírus da herpes,
Tem alguns outros também que podem estar relacionados. Nós temos muito bacteriófagos, mas aí não vai levar em consideração. Com relação à biossegurança, quando a gente fala assim, olha, você está prevenindo o quê? Né, de vírus? Aí eu vou falar HIV, hepatite B, herpes, né, porque são os mais comuns. Mas tem vírus do sarampo também, a gente pode, né, da catapora, pode estar ali relacionado, não que eles estejam presentes na cavidade bucal, mas o paciente esteja com essas doenças podem transmitir ali, né, durante um procedimento. Então esses micro-organismos que estão envolvidos no corpo como um todo, eles são transmitidos também ali nas vias respiratórias, né? Aí agora voltando para os que estão dentro da boca, né, na cavidade bucal, com relação a bactérias, nós temos algumas bactérias, principalmente do grupo Streptococcus, né? Então eu destacaria Streptococcus pneumoniae, por exemplo. E a gente tem o Streptococcus pyogenes também. Mas não temos só esses, não. Né? Nós temos outras bactérias também, Staphylococcus aureus pode estar presente. Né? E lembrando que bactéria tem um grande problema de resistência a antimicrobianos. Então, nós temos bactérias resistentes também na cavidade bucal. Sem falar naquelas que causam doenças bucais, né? Cárie e doença periodontal, que são prevalentes. Aí vão entrar os bacilos anaeróbicos, que causam doença periodontal, e aqueles estreptococos que vão causar cárie, né? Além de outros gêneros também, tá? Com relação a fungo, nós temos Cândida, que é o top. Né? Cândida está presente no biofilme bucal, está relacionado com outras doenças que não a candidíase, mas nós temos fungos que causam problemas bucais, como Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulato. Nós temos fungos que podem eles podem estar presentes de maneira transitória na cavidade bucal, né? Mas temos, por exemplo, a cândida, que pode até fazer parte do biofilme. Então, nós temos aí inúmeros micro-organismos que causam doenças bucais, mas que não causando doenças bucais, eles podem ser levados para o ambiente, né? Causando um problema biológico também. Fique demais. Legal, muito bom, ficou muito claro. E a gente tem uma pergunta aqui do Ian Galo. Saudade, Ian. Qual a viabilidade? Oi? Conheço esse menino. Também conheço. Ele perguntou o seguinte: qual a viabilidade de utilizar a luz UV para descontaminação do consultório entre um paciente e outro? Então, não tem um protocolo ainda atualmente. Existem alguns relatos de tentativa de se utilizar a luz UV para o ambiente, né? Mas não existe um protocolo de utilização da luz UV. Ela é utilizada para a desinfecção de alguns objetos, mas o que é preconizado na odontologia é a esterilização por calor úmido, sob pressão, autoclave. Tá? Então, a gente não tem um protocolo que vai utilizar, né, vai substituir a autoclave pela luz UV. Tá? Agora, com relação às superfícies, também a gente não tem nenhum protocolo hoje que nos dê segurança para a utilização da luz UV para essa finalidade, né, de desinfecção. Ali. Legal. E relacionado com essa pergunta, tem uma seguinte. É interessante o uso de quaternário de amônia no lugar do álcool 70, falando no ambiente aí do consultório odontológico. Como desinfetantes, né? Tanto o quaternário de amônio, quanto o álcool 70, quanto o hipoclorito de sódio, eles são recomendados para a desinfecção do ambiente. Então, assim, não existe a necessidade de substituir um pelo outro. Eles têm o seu uso mais indicado. Por exemplo, há superfícies que podem ser desinfetadas com quaternário de amônio ou com álcool, mas não pode ser desinfetada com hipoclorito de sódio. Né? Lembrando que o álcool e o hipoclorito de sódio também, eles exigem superfícies livres de sujidades, né? Principalmente de matéria orgânica, porque senão eles podem ser inativados. E adicionalmente a esses três, eu colocaria o ácido peracético também, que ele pode ser utilizado, por exemplo, para a desinfecção de mangueiras. Né, a mangueira do sugador, a mangueira da seringa, porque ele não é inativado na presença de matéria orgânica. Então, se eu, por exemplo, usar o hipoclorito de sódio, eu não vou ter tanta eficiência quanto o ácido peracético.
Então, o quaternário de amônio, ele tem indicação, sim, não precisa substituir pelo álcool 70. Agora, o álcool 70, ele é mais utilizado, né, pela praticidade e tudo mais. Ele tem Uhum. uma aceitação até melhor. Mas todos os Legal. três são recomendados. Muito interessante, interessante. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Ian Galo, que chefe do nosso fã-clube aqui. Mila, gostaria de saber a sua opinião a respeito dos riscos da escovação em banheiro compartilhado, por exemplo, no trabalho, caso seja serviço essencial. Sim. Com relação à escova, o uso do banheiro compartilhado, ele tem sido um problema, né? Então, a escovação e outras atividades que a gente faz em banheiro compartilhado, hoje em dia, ele tem sido um problema. Só que se a gente estiver levando a escova, tomando cuidado com a escova, né, Uhum, abrir e fechar a pia, se, por exemplo, tiver uma torneira que você não precisa utilizar as mãos para acioná-la, né, se puder usar uhum, o cotovelo, é melhor. Então, assim, eu não vejo muito problema, não, desde que a gente continue tomando as medidas de precaução, né? Porque uhum. é, são coisas que não tem como você evitar. Você vai evitar de usar o banheiro porque está numa pandemia? Não, você vai tomar os cuidados necessários quando você precisar utilizar. Então, eu não vejo grandes problemas, mas a gente tem que continuar tomando os cuidados ali, né? Não vai colocar a escova de dentes, por exemplo, encostada lá no ambiente que é compartilhado, por exemplo, né? Então, os cuidados, tomando-se os cuidados, eu não vejo problema. Legal, legal. Mila, foi muito ótimo, mas já tive o recado aqui no Instagram que nosso tempo tá chegando ao fim, tá chegando Ah, muito ao fim. sério? Sério, Sério? a Deixa live eu disponibiliza a perguntar gente. para a Viane aqui, que ela é muito interessante. Pode, pode, Fala para pode. Mas disciplina. se acabar do nada é por causa do tempo mesmo, tá? Que eles desligam tudo aqui. Então, deixa eu responder rapidinho. Sim, a Pode. clorexidina ela pode ser utilizada, ela está sendo mostrada hoje em dia que ela tem alguma eficácia, mas ainda é preconizado o uso de peróxido de hidrogênio como enxaguante pré-operatório. Ótimo, ótimo, Alô, foi muito rápido. foi um A prazer. gente que agradece, toda a equipe da Micro FMG agradece a sua disponibilidade. Foi uma live linda, eu adorei. Ela vai ficar Que bom, disponibilizada no IGTV. Foi muito que bom bom. essa live, muito obrigado pela disponibilidade mesmo. Esse. Muito Foi um bom. prazer. Tá? Sempre que precisar, É. estou à disposição. Ah, Abraço tá para ótimo, você. então a gente vai chamar mais. Abraço, Mila. Pessoal, Até boa mais. noite. Muito obrigado para quem ficou aqui com a gente, acompanhou. Desejo boa noite. Gostaria de falar que nós temos mais de 81.400 casos de mortes da Covid-19 no Brasil. Então, É, usem a máscara, mantenham-se em casa e façam os procedimentos higiênicos. Um beijo a todas e a todos cuidem-se. e foi um prazer. Cuide-se. Cuidem-se. Tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, Obrigada a gente. todos.